Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação sobre o livro do Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do Atos. No programa passado, que nós gravamos em vídeo, nós vimos o capítulo 16, Paulo saindo da cidade de Filipos e indo em direção à cidade de Tessalônica, né? Aqui um dado interessante, o capítulo 17, ele se desenvolve em 3 cidades. A cidade de Tessalônica, a cidade de Bereia e a cidade de Atenas. A pedagogia utilizada pelo Paulo nessas 3 cidades é a mesma. É procurar as sinagogas para poder falar de Jesus Cristo tanto para os judeus como também para os gregos que já estão dentro das sinagogas, o chamado tementes a Deus. Então o Paulo já vai direcionando também para esse público. Na cidade de Tessalônica, uma cidade que na época que o Paulo visitou ela, tinham cerca de 220 mil habitantes mais ou menos, uma grande cidade. O Paulo então, ele vai procurar a sinagoga e durante 3 sábados ele discute com os judeus sobre Jesus Cristo, tentando mostrar que aquilo que estava nas escrituras, no Primeiro Testamento, se relacionava a Jesus Cristo, que ele chama aqui de Cristo. Isso é um dado importante. Esses judeus, eles vão criar uma certa resistência, embora o texto fala que em Tessalônica algumas mulheres aí de certa posse, de certo status se convertem, além também de alguns judeus e também dos gregos chamados tementes a Deus. Você já aprendeu que os tementes a Deus são os gentios que estão se aproximando do judaísmo, mas que não aceitaram ainda fazer a circuncisão. O Paulo, ele está na casa de um homem chamado Jason, um convertido, junto com outros cristãos, o que mostra que a igreja ela está presente nesta casa. Esses judeus, eles vão denunciar o Paulo para os magistrados romanos da cidade, dizendo que o Paulo está pregando a ideia de um novo rei, porque o Paulo chama Jesus de Cristo, que é o mesmo que Messias. Então, esse magistrado vai até a casa do Jason buscar o Paulo, só que o Paulo já está escondido e quem vai ser preso vai ser o Jason, juntamente com alguns cristãos. O Jason ele vai pagar então a fiança dele e desses cristãos e serão liberados. Então aqui está o fim da história do Paulo, pelo menos nessa segunda viagem, em relação à cidade de Tessalônica. O Paulo ele vai se direcionar então junto com o Silas e também o Timóteo para uma cidade chamada Bereia. Lá em Bereia, ele procura a sinagoga. Os judeus lá, eles são mais, vamos dizer assim, pelo menos mais receptivos em relação ao que o Paulo está pregando. Eles aceitam investigar as escrituras sobre Jesus Cristo. E aí o texto diz que algumas mulheres também de certo status, né, ricas, alguns gregos e também judeus vão se converter também. O problema é que os homens judeus lá de Tessalônica ficaram sabendo que o Paulo estava pregando em Bereia, foram até Bereia e começaram a agitar também essa cidade. E o Paulo então teve que ir para o litoral, pegar aí uma embarcação para a cidade de Atenas. O texto diz, nesse momento, que o Silas e o Timóteo não viajaram com Paulo, ficaram na cidade de Bereia. O que nos mostra que o Paulo que é o problema para os judeus, não o Silas nem o Timóteo que ficou organizando a comunidade de Bereia e depois com a perspectiva de encontrar o Paulo posteriormente. Aí você me pergunta, e o Lucas, que nós encontramos ele lá no capítulo 16, versículo 10? Parece que o Lucas ficou em Filipos, porque depois ele já começa a utilizar aí o verbo na terceira pessoa do plural, eles foram, eles fizeram, e já não mais na primeira pessoa do plural, nós fizemos, nós fomos. Então a gente imagina que o Lucas tenha ficado na cidade de Filipos. Em Atenas, o Paulo começa então a ficar decepcionado com tantas imagens de deuses pagãos, e começa a falar de Jesus Cristo, segundo o texto, nas praças. As praças chamavam-se naquela época de ágoras, e também nas sinagogas. Os gregos escutaram Paulo falando sobre uma espécie de divindade estrangeira, acharam aquilo meio estranho, começaram a investigar o Paulo, levaram ele para um tribunal de justiça chamado Areópago. Lá no Areópago, o Paulo então começa elogiando os gregos
pela sua religiosidade e fala que viu inclusive um altar ao Deus desconhecido. Era costume no mundo antigo fazer um altar a um Deus que você não conhecia, porque pode ser que exista um Deus que não foi contemplado com nenhum altar e pode se voltar contra a cidade. Então se fazia um altar e dizia, ó, esse altar é para o Deus que nós não conhecemos ainda. O Paulo aproveita a deixa, faz uma ponte e diz, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem é Jesus Cristo. E começa a falar de Jesus Cristo e começa a condenar então os deuses dos gregos, dizendo que eles foram feitos com pedra, ouro e também prata. Começa a fazer essa crítica aos deuses gregos. Até aí tudo bem, o problema é que quando Paulo começa a falar da ressurreição, os epicureus, filósofos, e os estoicos, também filósofos, não acreditavam na ressurreição e falaram dessa história de ressurreição você fala outro dia. Um dado importante é que os gregos, no geral, não acreditavam na ressurreição. Até na transmigração da alma, eles acreditavam. A alma ia para animais, para árvores, isso eles acreditavam. Mas essa ideia de ressurreição não era algo corriqueiro ou aceitável entre os gregos. O Paulo, dali de Atenas, ele vai para Corinto, mas esse vai ser o capítulo 18. O importante é observar que mesmo com toda a resistência do grego, o texto termina dizendo que um tal de Dionísio, membro do conselho de justiça chamado Areópago, e uma mulher chamada Damares, os dois irão se converter ao cristianismo. Esse Dionísio, inclusive, é muito famoso, porque tem textos escritos dele como apóstolo, como pelo menos um discípulo de Paulo. Mais um dado importante, nós estamos ainda na segunda viagem, que vai terminar agora no capítulo 18, com essa ida do Paulo até Corinto. Interessante, mesmo com toda a resistência de Tessalônica, o Paulo vai escrever aí 2 cartas para essa comunidade. Uma primeira direcionada entre os anos 51 e 52, e uma outra no ano 53. O Paulo vai escrever essas cartas lá de Corinto, próxima cidade que ele vai. O que mostra que a comunidade estava se estruturando. E interessante ainda que o Paulo não escreve nenhuma carta aos atenienses, o que mostra que o sucesso dele nessa cidade não foi tão grande assim, porque nenhuma carta vai ser direcionada a esta cidade. Estamos ainda na segunda viagem, que começou no ano de 49 e vai terminar no ano de 52. É isso aí, um abraço, leia o texto do capítulo 17 para que você entenda aí essa questão do Paulo. Ok? Um abraço, até mais, fiquem com Deus.